De volta com o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde. Estamos de volta 2h14 aqui na TV Cidade Verde. Lídia, o governador hoje voltou a falar a respeito dessa crise dos precatórios. Crise para o Partido dos Trabalhadores, né? Foi bastante criticado por conta de ter fechado questão contra essa apreciação. O governador comentou. O governador reagiu, voltou a reagir às críticas ao Partido dos Trabalhadores, a essa decisão do PT de fechar a questão contra a aprovação da PEC e, mais uma vez, falou aí da possibilidade dessa história terminar na Justiça. Vamos ver. O Brasil inteiro está compreendendo cada vez mais o que aconteceu ali. Na verdade, não é razoável que se queira utilizar uma causa dos mais pobres, não é, para se colocar, não é, um interesse, não é, de dinheiro como nunca se viu na história. Há uma regra que é compatível. Qual é a regra? É o limite orçamentário. Estados e municípios têm um limite de 1,5% para precatório. Por que a União não aplica a mesma regra? Por que essa regra vale para estados e municípios e não vale para a União? Então, eu acredito, de modo sincero, na segunda votação pode ter uma reavaliação de muitos parlamentares. Na votação no Senado também há uma possibilidade de que isso possa ser corrigido e avalio eu que se passar Câmara, Senado e for sancionado, é muito grande a chance do Supremo considerar inconstitucional a regra, porque é flagrantemente inconstitucional na minha avaliação. Então, Elivaldo, insistindo na tese, o governador Lídia Brito, insistindo na tese que é inconstitucional, que houve uma questão regimental que foi desrespeitada, mas mesmo assim eu acredito, o governador também, pela fala dele, a gente percebe que ele não acredita em mudanças radicais de placar. Os governadores estão todos em alerta, né, para essa situação. Os governadores estão avaliando essa situação. O governador afirma que, pela fala do governador, a gente vê aí que num primeiro momento, talvez, os governadores não vão tomar essa decisão, né, de recorrer, de ir ao Supremo, tentando aí alterar essa votação da Câmara, mas eles, Joelson, vão ficar em estado aí de alerta com relação ao que possa acontecer, né, com os estados no sentido aí de recursos, né, de precatórios que eles esperavam receber aí para os próximos anos. E vamos falar agora sobre a agenda do governador Wellington Dias, a Conferência do Clima na Escócia. O governador fala dos projetos que serão apresentados lá e até, Lídia, nessa situação, nessa condição, ele vai ter que transmitir o cargo, não é isso? Isso, a vice-governadora Regina Souza, ela vai, né, ficar aí com a caneta, vai assumir o cargo e o governador Wellington Dias deve viajar amanhã para a Escócia, onde ele participa dessa conferência do clima e diz que vai apresentar, Joelson, 2 propostas. Vamos ver. O projeto do Piauí são 2, nós vamos estar trabalhando o edital para a captação de $8 por nova árvore, como um desafio do Piauí para a produção inicialmente de 1 milhão de árvores, mas chegar a 5 milhões de árvores. O Nordeste inteiro tem um compromisso para 45 milhões de árvores, 5 milhões por estado, o Piauí presente. O outro é um compromisso também de ampliar preservação. Nós vamos trabalhar a ampliação de áreas, mais cerca de 1 milhão de hectares de área de unidade de preservação estadual, municipal e privada. Nós vamos estimular os municípios que têm mais áreas de preservação, recebem uma fatia proporcionalmente maior, especial na distribuição do ICMS e, ao mesmo tempo, também estímulos para o setor privado. Por quê? Porque agora, com as novas regras, não é, do Acordo de Paris, que eu espero saia a regulamentação na COP26, isso vai ser também uma fonte de receita. Por exemplo, nisso que vamos trabalhar, vai permitir uma captação de aproximadamente $40 milhões, onde a gente vai trabalhar com nativos, fazendo coleta de sementes de plantas nativas, garantindo a
plantação, a produção de mudas, a plantação, o cuidado, gerando emprego, gerando renda através do meio ambiente, casado com o social. Esse caminho os municípios podem seguir, o setor privado pode seguir, e eu acho que também vai ser um fator importante cada vez mais na própria economia do Piauí, a economia verde. Vamos lá, a viagem acontece quando, Lídia? Amanhã. Amanhã. E aí, eu acho que é importante, relevante, inclusive, a participação do Piauí num evento que é de tamanha visibilidade, apresentando esses projetos e essas ideias. Essa apresentação deve acontecer... Olha, a previsão é que o governador ele retorne no final da próxima semana, né? Na sexta-feira. Ele vai ter uma sexta-feira de agendas, vai aí apresentar essas duas propostas, né, do Piauí, e também aí ouvir, né, o que o mundo está discutindo, Joels, com relação a essa questão do clima, né? O Piauí que tem essa proposta aí de investir, né, no reflorestamento, em compras de mudas, e também, né, incentivar municípios e propriedades privadas também a preservar, né, criar as áreas de preservação. Elivaldo Barbosa, Regina Souza chega aí a ocupar a função de governadora em exercício, né, de maneira interina, até possivelmente essa semana, obviamente, mas a partir de março do ano que vem, possivelmente, em definitivo. É mais um estágio, né, digamos assim, né? Ela está fazendo um aquecimento para assumir de forma mais duradoura o governo do Estado, assim que o governador Wellington Dias se desincompatibilizar, o que deve acontecer até o final de março de 2022. Então, não é a primeira vez que ela assume interinamente o governo, com muita tranquilidade. A vice-governadora, ela é uma gestora muito bem resolvida politicamente, administrativamente, então ela assume muito à vontade o comando do governo do Estado aí por essa semana, né? A semana que vem toda e o comecinho da seguinte, já que o governador deve ficar lá na Europa, na COP, até o encerramento, dia 12, a próxima sexta-feira, e retorna na segunda-feira para retomar as suas atividades administrativas, né? Agora, Lídia, há também uma expectativa, não só com a participação do governador na COP, mas com a volta dele para casa. São os diálogos que já estão mais ou menos organizados para acontecer do ponto de vista político, falando da política local. Joelson, e há aí uma conversa que tem sido aí bastante esperada, essa possibilidade de diálogo entre o governador Wellington Dias e o ex-senador João Vicente Claudino. Ontem o Elivaldo mostrou aqui a sinalização de João Vicente para se filiar ao Podemos. O governador tenta evitar aí a saída de vez de João Vicente para a oposição. Elivaldo Barbosa, é possível dizer que essa situação, esse compromisso de João Vicente Claudino com o Podemos é reversível? Todo projeto, quando ele não tem assim a concretização, o prego batido, ponta virada, ele é reversível, né? Tem uma intenção... Enquanto não for convenção partidária. Exatamente. Tem uma intenção do ex-senador e já está ocorrendo essa aproximação ao Podemos, mas ele não é filiado ainda ao Podemos. Essa é a tendência. E também há uma empolgação muito grande de João Vicente em relação ao possível candidato à presidência, Sérgio Moro, que vai se filiar ao Podemos na próxima semana. Então, João Vicente já tem dito isso publicamente, que está muito empolgado, será um palanque, construindo o palanque para Sérgio Moro no estado do Piauí. Bom, concretizando essa tendência, ele vai andar longe do governador Wellington Dias. Qualquer aproximação seria Eu acho mais fácil o governador se aproximar do Bolsonaro do que do Sérgio Moro, para você ter uma ideia. Então, aí pode botar os dois em campos bem opostos. Vamos lembrar que Sérgio Moro foi o juiz que condenou o ex-presidente Lula na Lava Jato. Exatamente. Então, realmente fica bem difícil. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito. Quero agradecer aos dois. Uma ótima tarde para vocês. Uma tarde doce, né, Lídia? Você não trouxe a rapadura? Não, a rapadura ficou, Elivaldo. Que história é essa, Lídia Brito? Cadê minha rapadura? Olha, essa história aí, o pessoal de São João é que vai explicar para o Elivaldo Barbosa. O pessoal de São João do Piauí a história dessa rapadura. Encontrou a Lídia Brito, que tem uma rapadura separada para o Elivaldo. E a dúvida é, eles entregaram ou não para você essa rapadura? Não entregaram. Também acredito, porque se tivesse entregado para você, você teria me repassado. O fato é que ela não apareceu até agora. Não apareceu. Pode ter certeza que eu teria repassado, Elivaldo.